Povo de Deus, Ezequiel capítulo 37 e capítulo 38. 37 muito conhecido nosso, é isso? Aí a visão do Vale de Ossos Secos. E eu confesso que quando eu lia esse texto do Vale de Ossos Secos, a imagem que eu tinha era tipo assim uma barreira, né? Uma montoeira de ossos, um em cima do outro, né? Formando uma pilha, assim, tipo assim, imagina um quarto, ou imagine a igreja lá, o templo lá, cheio de ossos, do chão até o teto. Eu sempre imaginei assim, mas fazendo uma leitura agora e lendo o Champlin, a ideia que o Champlin passa não é de uma montoeira de ossos, um empilhado em cima do outro, mas sim uma ideia de uma praia, por exemplo. Imagina uma praia no verão lotada, cheio de gente, e aqueles corpos ali tudo mortos, e passa por aquele processo de decomposição e no final viram ossos. Essa é uma ideia mais de espalhado assim, na praia todinha, tudo corpo, tudo esqueleto. Essa é a ideia mais próxima do que está falando do vale dos ossos secos, que o Ezequiel, em visão, foi levado para ver. É interessante que lá na profecia, desde Jeremias e também confirmado em Ezequiel, Deus havia dito, né, que uma das desgraças, um dos castigos que o povo ia sofrer é o fato de nem sequer eles serem sepultados, né? Em Ezequiel, o Ezequiel é recebido uma ordem que ele não deveria nem lamentar a morte da esposa dele, porque Deus usou a esposa de Ezequiel como símbolo, e nós já falamos sobre isso, né? Algo assim estarrecedor. Deus falou assim: eu vou usar, a tua esposa vai morrer, né? Eu vou tirar a menina dos seus olhos. E por que menina dos olhos? Porque Ezequiel amava a sua esposa, assim como o pessoal amava o templo, ok? E Ezequiel, você não pode nem chorar. Por que eu não posso chorar, Senhor? Ele não perguntou, estou me interpretando. Porque quando vier a desgraça sobre o povo de Judá, não vai ter ninguém para chorar, porque vai estar todo mundo arrebentado. Não vai ter gente nem para chorar. Vai morrer muita gente. E os corpos não serão nem enterrados. Então, aquela matança que teve na Babilônia, os corpos enterrados, eles viram que ossos. Aí, pegando essa realidade prática que aconteceu com muita gente que morreu lá na Babilônia e não foram nem enterrados, agora Deus faz Ezequiel ter uma visão de vários ossos secos. Percebe? O pastor está falando que são os ossos lá? Não estou afirmando. Mas eu tô dizendo que há uma conotação simbólica aí. Entendeu? E também não vou falar que não seja, né? A verdade é que ele foi levado para ver uma visão, né? Porque aqueles ossos que ficaram estendidos lá na Babilônia, literalmente, ele simbolizava o quê? A desgraça de Israel, o pecado de Israel, as consequências do que eles fizeram. É o que aqueles ossos simbolizavam, não é isso? Então, eu quero que esses ossos revivam, né? Revivam. Ou seja, eu quero que o meu povo volte a vida. É os mesmos que morreram? Não, o texto não diz isso. Se alguém quiser conjecturar isso, não acho um absurdo também não. Desses ossos que Ezequiel, isso nenhum comentarista falou, tá? Isso aí é uma conjectura que eu acho que não é, mas também, por ser conjectura, pode ser considerada. Esses ossos da visão de Ezequiel são os ossos do pessoal que morreu e que, por determinação de Deus, não ia ser nem enterrado, porque não ia ter ninguém para enterrar. Então, ó, esses ossos aí. E se alguém ainda falar assim, ó, pastor, será que dentro dessa conjectura aí, podemos dizer que de repente no futuro lá, Deus estava ensinando que aquele povo morto ia ser ressuscitado? O texto não fala nada disso. É mais provável que não, mas dentro da conjectura, é uma conjectura interessante.
Mas no mínimo, a conjectura mais próxima, que eu acho também provável, é essa de que esses ossos são os ossos das pessoas mortas, que ele teve em visão. Agora, daí falar que Deus ressuscitou futuramente aquelas pessoas que foram mortas, aí já é uma conjectura bem mais difícil de ter acontecido, mas acho possível que isso tenha acontecido. Mas a simbologia é, tá vendo esses mortos, coisa aqui? Isso simboliza o povo de Israel. Eu vou restaurar o povo de Israel que está morto, já um osso sequíssimo, ok? Observe que nessa visão já tinha passado anos já do ocorrido lá na Babilônia, né? E uma coisa interessante, né? É aquele processo onde a visão segue um processo interessante. Os ossos eles começam a se movimentar, ou seja, cada osso encontrar o seu próprio osso, que estavam, né? Por isso que eu tive a ideia aí do da pilha, né? É. E pode ser também que mesmo numa ideia de praia tem essa pilha, né? Um em cima do outro, não sei. A verdade é que cada osso aí foi se juntando, né? Por quê? Porque na medida que há uma decomposição, me parece também que há uma separação mínima natural, né? Porque o esqueleto ele é juntado também pelos nervos, não é isso? Pelas carnes, me parece que é isso. Mas a verdade é que Deus mandou o profeta profetizar, né? Falar aqueles ossos, e aí começou a ter um movimento. Aqueles ossos, cada um foi encontrando a sua metade, a outra parte que juntava ele. Daqui a pouco nós temos esqueletos. E isso é muito interessante, porque depois do esqueleto vem os nervos. E aí vai vindo, montando a parte física, além dos ossos. Aí só depois vem o sopro, mostrando nitidamente a separação da carne e do espírito. Nitidamente. Mostrando nitidamente o ensino, mesmo que não tenha o objetivo direto de falar isso aqui, é nitidamente mostrando da composição espiritual a parte da composição física, né? Isso é legal. E o vento que sopra ali é o vento das quatro partes, né? Cadê que o texto fala dos ventos das quatro partes? Barulho, houve o ruído de barulho, ossos que batiam contra os ossos, se juntava cada osso ao seu osso, né? Tendões. Ao versículo 9: vem dos quatro ventos, ó Espírito. Ou seja, os quatro ventos são os quatro pontos da terra, dando a ideia de que é restaurar o povo de Israel, aqueles que foram espalhados para os quatro cantos da terra. O Israel tinha sido, desde lá da, da como se fala? Da Síria, onde houve a invasão da Síria, eles já começaram a ser espalhados. Mesmo porque também existe também uma visão escatológica, né? Não só de juntar logo depois do período do exílio, mas também tem uma visão escatológica de um juntamento final escatológico, né? Aí mais amplitude ainda. Porque os judeus sempre foram espalhados através da diáspora. E aí serão todos ajuntados de novo. Essa é a ideia. E a partir do versículo 15, né, que fala da reunião de Judá e Israel, do exemplo aí dos pedaços de madeira, é Efraim e Judá. Ou seja, é o reino do norte e o reino do sul. Serão juntados. O reino do norte não vai ver nunca mais separado como um reino individual, como aconteceu. Agora é um povo só. Deus vai trazer e vai unir de novo aquela coisa. Vai fazer a reunificação. Porque havia acontecido a divisão do reino. Ok? E aí dentro desse capítulo aqui nós temos algumas aplicações, não é isso? Aqui está falando a visão do vale dos ossos secos. Meu irmão, minha irmã, qual é o teu vale dos ossos secos?
Aquilo que você olha, isso já era, não tem perspectiva humana nenhuma. Aquilo que dentro da perspectiva humana não há esperança. Aquilo que dentro da perspectiva humana dificilmente vai acontecer. Aquilo que já entrou na esfera da desesperança, esse é o vale dos ossos secos atuais. E a palavra continua a mesma. Não tem, haverá alguma coisa impossível para o Senhor? Então, independente do seu vale de ossos secos, Deus pode mudar tudo. Basta, como eu tenho dito, basta uma palavra do meu Deus. E tudo muda. Uma palavra do nosso Deus. Outra coisa, cadê os soberbos? Cadê os profetas? Cadê os reis e os sacerdotes que batiam nos profetas, debochavam? Eles prenderam o profeta, prenderam Jeremias, botaram Jeremias no calabouço, né? Chamaram Jeremias de mentiroso, né? Foram contra Isaías, né? Ezequiel. Os profetas pagaram um preço. Eles falaram que não ia acontecer. Cadê eles? Né? Cadê os que achavam que Judá era como China, como os Estados Unidos de hoje, impossível ser conquistado? Cadê? Se Deus falou, está falado. Lembra de Jeremias, o profeta, esqueci o nome do outro profeta agora, falou: Jeremias, essa tua profecia é mentira. Jeremias falou: tá bom, a gente está falando que é mentira. Vamos ver se não vai acontecer. Se não acontecer, é mentira. Vamos ver se não vai acontecer. Ok? E lembrando que lá naquela ocasião tinha o falso profeta verdadeiramente falso, que fazia consciente, e aquele que era verdadeiramente um profeta e profetizava achando que era de Deus, mas não era. Entendeu? Ele profetizava do seu coração, com base no, nas suas emoções, nos seus sonhos naturais. Ok? Então, qual é o teu vale, meu irmão? É? Deus pode mudar toda e qualquer situação. Okay? Versículo 3: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Responde: Senhor Deus, tu sabes. Você vê que o negócio é tão grande, sei lá, se você está falando que vai reviver, vai reviver. Então você vê que o negócio é tão assustador que fala: não sei, tu que sabe. Né? Ele fala: claro, Senhor, pode sim, o Senhor, Deus, tudo pode. O negócio é assim, estarrecedor. O que ele viu é estarrecedor. E na limitação humana dele, sei lá, não vou dizer nem que sim, nem que não. Entendeu? Não sei qual é o objetivo de Deus. Então ele fica estarrecido. Porém, em vós o meu espírito, o espírito vivereis. Né? É através do espírito que vive. Aqui é o espírito humano. Mas depois ele vai falar também do espírito mesmo, que não é o espírito humano. Ele primeiro usa a simbologia dos ossos, dos corpos, né, dos ossos que não foram sepultados, mas depois no versículo 12 ele já fala de sepultura, é outra simbologia. Né? Aí já fala de uma realidade de sepultura. Então usa dois símbolos. Numa ocasião que não houve sepultamento, e em outra ocasião ele considerando como se fosse um sepultamento, no versículo 12. Versículo 13: Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri a vossa sepultura e vissem a sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu espírito aqui, essa aqui já é diferente, o espírito aqui é Ruach. No versículo 14 já é outro espírito. Ok? Uma coisa é o espírito dado ao homem, a vida, aquele sopro de vida. Outra coisa é o espírito de poder, né, que nos move, o espírito da parte de Deus, que nos move a agir de acordo com como Deus quer. Por isso que ele falou assim: eu vos darei um coração de carne, tirarei o coração de pedra. Ok? Como eu já falei, a partir do versículo 15 já descreve a simbologia de que ele vai reunificar de novo os dois povos, reino do sul e reino do norte. Voltando aqui ao versículo 12, que Deus abra as sepulturas que estão diante de nós. Não é isso? Deus abra.
Deus quebre em o nome santo de Jesus. 38 é um texto que praticamente fala de Gog, né? E aí é um texto de difícil compreensão, porque o texto de Ezequiel, de Isaías, já vem falando contra as outras nações, contra outros povos, e basicamente aqui está falando de outras nações de novo, de outros povos, mas aí os intérpretes falam que isso aí tem um sentido escatológico. Eu não vou entrar nessa questão, que é uma questão mais complicada de falar, e eu mesmo não me vejo preparado para falar sobre isso aqui, porque a princípio é um povo, profecia contra o povo, mas que tem toda uma simbologia. Vou dar só uma lida aqui na nota em rodapé, e não vou ficar aprendendo muito esse capítulo 38 não. E mesmo porque também vai ter também o capítulo 39 ainda, falando sobre essas questões. Aqui, ó. Capítulo 38, versículo 1 até o capítulo 39, né? Tem esse contexto aqui, ó. Os oráculos relativos a Gog e Magog fizeram surgir várias interpretações, conforme o tempo que elas irão ocorrer, né? Aí está falando do capítulo 38, do 8 a 11, né? Do 8 a 11 e 12 a 14. É, é, esse capítulo 38, 8 a 11 e 38, 12 a 14, ou melhor, 38, 11 e 38, 11 a 14, sugerem que será após a restauração e a unificação descrita nos capítulos 36 e 37, ou seja, algo futuro. Alguém acha que essa descrição aqui é algo que tem um acontecimento lá no futuro. A única outra menção de Gog nas escrituras é Apocalipse capítulo 20, versículo 7 até o versículo 10, que parece ser pós-milenista, ok? Os participantes, na maioria, são tribos localizadas à margem do mundo, às margens do mundo, então conhecido. Então você vê que até lendo aqui é difícil de compreender o que ele está querendo dizer, porque esse tipo de interpretação dessa questão relacionada a esse capítulo está um pouco a nível da nosso entendimento hoje, de conseguir entender essas questões. Dá para ter uma ideia, mas não dá para perceber muito nisso. Em síntese, além de um acontecimento de, de, de uma profecia contra Gog, e você vai ler o texto Magog, né? São locais, né? Contra reinos, né? Contra impérios. Isso também, segundo os estudiosos, tem toda uma abrangência milenar escatológica. Então, é muita coisa para é um nível mais acima do que nós temos aprendido, porque isso são especializações, como eu já falei na escola dominical. Para entender essas coisas, são pessoas que estudam, se especializam em escatologia, e esse não é o meu caso, e esse não é o nosso caso. Mas a ideia básica é que fala sobre futuro milenista, lá para frente, lá mesmo por finais dos finais do tempo. Ok? Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.